Boa noite a todos e todas que estão conosco nesse segundo encontro da nossa 10ª edição, né, que é uma edição comemorativa aí do nosso curso, onde a gente convidou pessoas especiais para estarem conosco discutindo temáticas relacionadas à neurociência e educação, né, pessoas que têm, de alguma forma, contribuído para esse tema. E hoje a gente tem o grande prazer de ter conosco o professor Roberto Lente, que é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é hoje o presidente, coordenador, né, da Rede Nacional de Ciência para a Educação, esteve envolvido no projeto Science of Learning, né, da IBRO, a Organização Internacional de Pesquisa sobre o Cérebro, junto com o Escritório Internacional de Educação da Unesco. Nós chegamos a falar no nosso primeiro encontro sobre esse programa, falamos sobre a Rede Nacional de Ciência para a Educação. Então, o professor Roberto tem liderado aqui no Brasil essa temática, as discussões acerca da aproximação da neurociência com a educação, e para nós é uma grande alegria tê-lo aqui conosco hoje, ele que tem sido referência nas nossas discussões sobre essa temática. Eu agradeço imensamente em nome do Pop Neuro e da Universidade Federal do Pampa o aceite para estar conosco aqui nessa noite, professor Roberto. E já passo a palavra para que possas fazer a sua apresentação. Eu lembro que quem está acompanhando conosco, tanto no YouTube quanto pelo Zoom aqui, pode fazer as suas questões, as suas colocações no chat, que no final a gente vai ter um tempo para trazer esses comentários, essas perguntas para discussão junto com o Roberto, e também quem está conosco aqui na sala do Zoom, ao final, se quiser também fazer perguntas usando o microfone, ligando a sua câmera, também vai ter esse momento. Durante a fala, eu peço que quem está no Zoom mantenha a sua câmera e o seu microfone desligados para que a gente consiga aproveitar melhor esse momento. Então, Roberto, mais uma vez, obrigada. A palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês. É um prazer muito grande. É uma facilidade que essa vida remota nos forneceu surpreendentemente, da gente poder, de repente, num dia a gente está na Universidade do Pampa, no outro dia a gente está na Federal do Rio Grande do Norte, ou na Finlândia, e assim a nossa interatividade aumentou. Tem problemas, sabemos todos, mas tem esse lado bom. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Aqui. Estão vendo a minha tela? Sim, estamos. Em modo de apresentação, né? Isso. Bom, então eu vou começar dizendo a vocês que eu vou ser um pouco mais genérico no início, vou mencionar a neurociência mais para o final, porque eu queria deixar com vocês uma mensagem de que não é só a neurociência, mas todas as disciplinas da ciência que devem se relacionar com a educação. E por isso esse subtítulo, Diálogo Possível e Necessário, que eu acho que até que foi me proposto pela Pamela, se não me engano, no início. Então, a função dessa figura de centro aqui é não só para vocês apreciarem a paisagem bonita do Rio de Janeiro, com o Corcovado aqui no fundo e a ponte Rio-Niterói aqui, mas também para vocês, para eu fazer uma metáfora de que a gente vai discutir muito as pontes entre a ciência e a sociedade, em particular entre os laboratórios de pesquisa, de um lado, e o setor de saúde, propriamente, as práticas de saúde e as práticas educacionais do outro lado. E para isso a gente precisa ter uma ponte bem construída, bem sólida e com bastante trânsito entre esses dois extremos que têm dificuldade tão grande de se conectar. Então, para construir essa ponte, a gente precisa desses personagens que eu estou listando aqui,
mais do lado dos laboratórios de pesquisa, a gente tem os cientistas, os pensadores, os divulgadores de ciência, não é? Lá do outro lado, a gente tem os práticos, né, os professores, os médicos e também os pais e os pacientes relacionados com doentes e com estudantes, né? E no meio, não menos importantes, são os gestores, os políticos e os cidadãos, a opinião pública de uma maneira geral. Cada um tem a sua área de atuação. Do lado de cada ponte, no lado da criação de conhecimento, a gente tem isso aqui, geração e difusão do conhecimento. No outro extremo, a gente tem a aplicação na prática, que são esses atores que realizam, e no meio, a proposição e avaliação de políticas, que é extremamente necessário, porque é preciso sempre tentar dar escala ao trânsito dessa ponte. É preciso, como eu falei no início, que o trânsito, no sentido de tráfego de informações, seja bastante intenso, né? Os pais e os pacientes relacionados com clientes e com está tendo um delay aí, eu não sei se está ruim para vocês ou eu que estou com essa impressão. Mas estão me ouvindo bem, né? Sim, estamos te ouvindo bem, Roberto. Ok. Então, eu estou salientando aqui que essa ponte ela é muito desenvolvida na área de saúde. Isso já tem muitas décadas. Isso começou, talvez, na época, logo depois da guerra, quando o presidente Roosevelt, nos Estados Unidos, pediu a um dos seus auxiliares que fizesse um relatório chamado Ciência, a Fronteira Sem Fim, e com esse relatório diz a lenda que o Roosevelt foi ao Bush, Vannevar Bush, que é esse auxiliar dele, esse assistente dele, e disse: olha, nós agora vencemos a guerra, agora que nós vencemos a guerra, você precisa me dizer como é que nós vamos vencer a doença. Então, isso era fim dos anos 40, início dos anos 50, e com isso foi triplicado o tamanho dos National Institutes of Health, né, dos Estados Unidos, e foi fundada a Fundação Nacional de Ciência, que é, digamos, o CNPq deles lá atrás, né, que tomou uma proporção enorme, né. Então, na saúde, isso já é um dado, uma coisa bem estabelecida. E vamos ver como é que isso se organiza, né? E uma maneira de ver isso é aproveitar o exemplo da pandemia, né? Então, vocês vejam, eu estou ilustrando aqui o coronavírus e, ao lado, em volta, algumas das especialidades, das disciplinas científicas que contribuíram para a gente elucidar a estrutura do vírus, o seu material genético, o envelope, a famosa proteína spike, né? Depois, um pouco mais adiante, outros profissionais de outras disciplinas puderam estudar de que modo esse vírus se acopla às células e penetra dentro das células para infectá-las, né? Depois disso, outros ainda, já agora em saúde pública, imunologia, outros especialistas, outras disciplinas contribuíram para a gente elucidar a resposta imunitária, né? A resposta de anticorpos para neutralizar o vírus, né? E, finalmente, a gente começou a ter, com muito sucesso atual, como todos sabem, a produção de vacinas, envolvendo também um grande número diferente de especialistas e disciplinas, né? Então, isso significa uma concepção de criação de um ecossistema no país e no mundo, né, de um modo geral, que é inspirada nessa concepção aqui desse sociólogo americano, Donald Stokes, que criou essa expressão no seu livro O Quadrante de Pasteur. E Pasteur, vocês sabem, foi um revolucionário para gerar conceitos fundamentais. Ele sepultou a geração espontânea da vida, né, que era um conceito aristotélico que se mantinha até aquela época, né, e, ao mesmo tempo, ele gerou produtos de utilidade prática, né,
como a pasteurização dos alimentos, a pasteurização do leite, que até hoje subsiste, usada amplamente em todo o mundo. Então, o Stokes disse assim, isso aqui é um quadrante, entre outros, como vocês estão vendo aqui, que cria um ecossistema de ciência que não apenas lida com conceitos fundamentais da ciência, como gera produtos de utilidade prática, produtos, processos, soluções, etc. Então, essa seria a maneira mais produtiva de se organizar uma estrutura científica em um país. E isso foi feito no caso da saúde, né? Ele formulou essa ideia como um ecossistema convergente, está aqui a neurociência, várias ciências, inspiradas em demandas sociais. Se essa demanda social for a saúde, então nós teríamos o que a gente já conhece como Boa tarde. Vocês me escutam? Sim, eu estou escutando sim, Pamela. Eu não deixei de escutar o professor Roberto. Isso, eu achei mesmo. Acho que trancou a internet dele, a conexão. Pois é. Vamos aguardar uns minutinhos, Sim. que às vezes dá uma falha temporária. Coisas do mundo virtual, né? Isso, uma das questões que acontece. Acredito que ele deva desconectar e conectar novamente. Acho que ele já deve ter caído, porque ele está congelado aqui para nós. Sim. Mas aguardamos um pouquinho, não tem problema. Pensé que era yo que había perdido la conexión. Sí, eu também pensei Tá. princípio, pero no. Quando vi que tu estavas te movimentando, Marita, percebi que o problema era Roberto que estava freezing. Claro. Yo me fui a buscar un cable, viste, de conexión para salir de la Wi-Fi y conectarme al cable porque pensé que era yo. Pero no hay problema. Acho que ele está de volta aqui conosco. Ahí va. Sí. Oi, Roberto. Oi, Pamela. Vocês estão vendo a minha tela de novo? Ainda a tua apresentação ainda não. Não? Então eu vou compartilhar novamente. Tá. Foi? Sim, foi, voltou. Uhum. Vocês estavam, talvez, neste No slide anterior, eu acho. anterior, né? Esse aqui, né? Isso, nesse mesmo. Então, eu estava falando sobre a pesquisa translacional em saúde, que tem atores conhecidos no lado da bancada, no lado do leito, né? E intermediários, que são empresas de vários tamanhos, também os governos, que eu não coloquei aqui. E o resultado desse processo, que começou depois da Segunda Guerra Mundial, foi muito importante em todos os países, inclusive no Brasil. Então, vocês veem, despencou a mortalidade infantil entre 1990 e 212. Eu não consegui um gráfico bonito assim, mais atualizado, mas já dá para demonstrar o que eu gostaria de demonstrar. Do lado de cá, a expectativa de vida também aumentou muito, né, nesse período, mudou a pirâmide demográfica enormemente. E o exemplo do coronavírus, né? Quer dizer, gerou-se uma vacina que tende a eliminar o coronavírus em tempo recorde. Então, esse é o resultado de um sistema de pesquisa translacional aplicado na área da saúde. Bom, então, essa ponte ela está bastante adiantada, bastante operante no caso da saúde, mas não é o caso da educação. O caso da educação
essa ponte ainda está em construção, porque a gente ainda não tem a mesma pegada de assim, utilizar as evidências científicas ou a produção científica voltada para aquele quadrante de Pasteur que descreve as atividades de educação. A gente tem que construir essa ponte. Então, vejam o que aconteceu por conta desse atraso da educação nesse processo. Esse aqui é um gráfico síntese do desempenho dos alunos no teste PISA, que é organizado pela OCDE, Organização para o Desenvolvimento Econômico. Acho que é assim, nunca sei como traduz essa sigla. Eles têm um teste chamado PISA, aplicam esse teste em alunos de 15 anos, mais ou menos. Tem um grupo de países líderes, né, aqueles famosos, Finlândia, Noruega e tal, a média dos países da OCDE e o Brasilzinho aqui embaixo. Bom, a primeira observação que vocês podem fazer, é que entre 2000 e 2018, quer dizer, em 20 anos, a média está estagnada. A média mundial está completamente estagnada. O Brasil cresceu um pouquinho. Se a gente calcular essa inclinação da curva aqui, e se essa média continuar estável, nós vamos conseguir atingir a média talvez lá na frente em 2060. E a gente não pode esperar isso. Então, a hipótese com que a gente está trabalhando é que, se a gente puser ciência nessa equação, a gente pode aumentar a derivada de crescimento do nosso país e talvez chegar à média dos países DE. Como todo mundo está discutindo isso, a gente pode ter um revés aqui, porque essa média da OCDE pode crescer também. E aí a gente vai ter que acelerar muito mais para chegar neles, né? Então, assim, isso significa... isso pode ser interpretado como a falta de ciência em nível suficiente. Claro que há ciência na educação, há faculdades de educação com grupos produtivos no Brasil, no mundo, etc., mas não no volume suficiente para construir aquela ponte com trânsito animado, como é a ponte da saúde, né? Então, como é que a gente poderia se inspirar na ponte construída, no caso da saúde, para construir algo semelhante para a educação? Seria também promover a confluência dessas várias disciplinas, em particular aqui a neurociência, mas outras também, aqui, né? Pela demanda social chamada educação. Para isso, a gente criou a Rede Nacional de Ciência para a Educação, só para fazer um merchandisingzinho rápido. Foi um grupo muito pequeno no início. A missão que a gente se propôs foi convencer a sociedade por um esforço de fomento à pesquisa translacional inspirada pela educação brasileira. A gente tem vários membros parceiros, que são instituições, doadores, enfim, parceiros em geral, e temos representantes em vários lugares, em várias cidades do Brasil, né? E de várias especialidades. Eu estou mudando aqui só para vocês terem uma ideia, tem alguns nomes, tem as especialidades, as instituições, né? E a ideia nossa é implantar ou fomentar a pesquisa translacional em educação. Como é que isso pode ocorrer? A pesquisa translacional em educação que já existe, ela é chamada reativa, né? Quer dizer, por que eu chamo de reativa? Porque a intervenção que é proposta pelos governos, por meio de decretos e leis, ela é levada à rede escolar sem base científica. Geralmente, ela é intuitiva, ou ela tem base assim, no sucesso que houve num município. O município de Sobral é um exemplo muito utilizado no Ceará, que teve bons resultados na educação. Então, aí Campos de Jordão resolve imitar Sobral,
e aí a cidade do Rio de Janeiro resolve imitar Sobral, mas não há um estudo científico consistente que diga assim, essa intervenção teve base científica, embora a avaliação seja rigorosa. O Brasil dispõe de várias métricas importantes, vários testes que são aplicados na educação para avaliar os resultados. Só que, como a intervenção não tem base científica, a avaliação só pode ser feita 10 anos depois. E isso significa que a taxa de risco é mais alta. Pode dar certo? Pode, mas se não der certo, perdemos 10 anos. Então, a proposta que a gente faz é criar um modelo proativo, em que a intervenção é baseada na pesquisa. Então, os governos perguntam aqui aos cientistas, escuta, como é que a gente pode melhorar os processos de alfabetização? A gente tem experimentos, tem publicações, tem revisões sistemáticas, tem meta-análises que possam nos orientar nos métodos mais eficazes de alfabetização. Como é que a gente pode melhorar o ensino da matemática? Como é que a gente pode... Enfim, todos os problemas, né, que possam ser considerados seriam antecipadamente avaliados pela pesquisa científica nas várias especialidades. Eu botei aqui neurociência e psicologia para puxar um pouco a brasa para nós, mas isso vale para economia, ciências sociais, linguística, etc. Então, nesse caso, a intervenção é baseada na pesquisa. Então, quando o governo faz aquela legislação e aplica na rede escolar, e 10 anos depois vai avaliar com a metodologia, as métricas rigorosas que tem, aí a chance de sucesso é maior, a taxa de risco é mais baixa. Então, na nossa concepção, isso pode dar uma eficiência muito maior para o sucesso das medidas implantadas em favor da educação, como foi o caso da saúde. Então, a gente só foi implantar as vacinas depois que tinha muita pesquisa, as vacinas da Covid, né? Claro que socorreu em tempo recorde, mas obedeceu a um protocolo de etapas muito bem delimitados, que foi desde lá atrás, como eu mostrei, o vírus, até a fabricação das vacinas, para que a taxa de risco seja o mais baixa possível, como parece ter sido o caso, um caso de sucesso. Bom, então agora eu vou passar um pouco mais para a neurociência, dando alguns exemplos de pesquisa translacional, de vários tipos. Eu escolhi assim meio aleatoriamente, porque o número é grande internacionalmente. E vocês vão ver pelos exemplos o potencial de translação que a pesquisa tem, embora ela ainda não tenha se concretizado, porque falta construir a ponte. Falta que os gestores se mobilizem e que digam essa pesquisa pode dar frutos sociais, ela tem resultados consistentes, eu vou aplicá-la em escala no estado, ou no município todo, ou no país todo, quiçás. Então, esse aqui é um exemplo de pesquisa translacional que lida com uma consequência da pandemia, que foi o fechamento das escolas, agora já estão reabrindo, e a migração dos alunos para o ensino remoto. Não é? Claro, isso tem uma série de problemas que não vou mencionar aqui, todos conhecemos, desigualdades sociais, o sinal de internet que não é disponível a grande parte da população, etc, etc, etc. Vou pegar só um aspecto, né, para ilustrar, porque eu não tenho tempo, não tenho condições de abranger todas as implicações disso. Então, peguei aqui um artigo para ilustrar, feito na Coreia, em que os pesquisadores fizeram o seguinte: eles selecionaram duas populações, dois grupos de jovens, aí no caso, jovens assim, adolescentes, e eles consideraram que aqueles que tinham mais de 4 horas diárias de uso de games, seja com fins pedagógicos ou não, eram considerados adictos. E o grupo controle era constituído de jovens pareados por idade, sexo, etc., mas que tinham menos de 2 horas de uso de games.
E aí, com essas duas populações, eles fizeram uma tarefa clássica de neuropsicologia, que é uma tarefa chamada Go, No, Go. Então, você apresenta numa telinha uma letra S e diz assim, esse é um estímulo que tem que, quando aparecer na tela, você tem que apertar o botão tal do computador. E quando aparecer a letra O, você não tem que apertar botão nenhum. Por isso que se chama Go, No, Go. Então, isso mede assim, a capacidade, a rapidez na tomada de decisões, mede o controle inibitório, porque quando aparece o estímulo errado, ele tem que refrear o comportamento, mede a percepção de erro, que tem que ser muito rápida, porque já vem o próximo teste, a próxima letra, né? Então, quando isso foi feito, olha o que eles descobriram. Eles fizeram isso com registro de eletroencefalograma, né? Potenciais evocados, e testes comportamentais também. Então, vejam, a gente, quando faz um teste desse tipo, é possível mostrar que a menos de 100 milissegundos, quando aparecem aquelas letrinhas S e O, você já exibe um potencial evocado, né, que é esse ARN aqui posterior no cérebro. E esse ARN nos adictos era bastante menor em amplitude, que os adictos eram os vermelhos, a curva vermelha, do que no caso dos não adictos. Quer dizer, eles tinham uma mobilização, uma ativação das regiões que produzem esse reconhecimento inconsciente de erro. Nesse tempo aqui, menos que 100 milissegundos, você percebe, quer dizer, você errou, você reconhece, mas isso não chegou à sua consciência ainda, porque não deu tempo. Um outro fenômeno um pouco mais tardio, já a 300 milissegundos, 400 milissegundos, é quando surge o reconhecimento consciente do erro. Quer dizer, apertei a tecla errada. Era O e eu apertei, ou então era S e eu não apertei. E, novamente, o potencial evocado dos indivíduos que fazem baixo uso dos games era maior do que aqueles que faziam alto uso dos games. Não é? Então, há um prejuízo em alguns aspectos do controle executivo desses indivíduos relacionado ao uso de games, mesmo que sejam games educativos, o uso exagerado versus o uso moderado. E aí outras coisas aconteciam também, né? Você tinha um decréscimo da qualidade da tomada de decisões, do risco de assunção de riscos na decisão. Enfim, não tenho tempo de entrar em maiores detalhes, mas, quer dizer, ocorriam, além dos potenciais cerebrais, uma série de prejuízos cognitivos que podiam ser medidos e foram medidos por esse grupo coreano, né? Dois outros trabalhos mostram também exemplos interessantes, agora com crianças menores, né? E eles fizeram uma comparação entre a leitura compartilhada de crianças com suas mães ou suas professoras e a leitura isolada no celular, né? E fizeram análises de neuroimagem nessas crianças e verificaram, primeiro, uma queda de 50% na conectividade funcional neste garotinho aqui em relação a esta garotinha aqui. Então, a ideia é que o processamento da leitura é muito mais favorável quando ela é compartilhada com o professor, a professora ou o familiar, do que quando ela é solitária, por mais interessante que seja o conteúdo aqui nesse aparelhinho aqui que o menino está vendo. A conectividade estrutural é reduzida também. Então, aqui nós não estamos falando da funcionalidade, mas nós estamos falando da organização estrutural, provavelmente mielina, bainhas de mielina, aqui no corpo caloso, por exemplo, vocês estão vendo, e outros circuitos do cérebro, e todos essa cor azul indica diminuição, redução
e eles estão enfatizando aqui os feixes linguísticos, porque trata-se de aprendizagem da leitura, né? Bom, e eu queria seguir, já estou caminhando para o final, deixa eu ver que horas são, já são 30 minutos de fala. Eu vou apresentar um exemplo que eu tive a oportunidade de colaborar com muito prazer, de uma pesquisa dirigida por 2 colegas da Universidade Federal do ABC, Guilherme Brockington e João Ricardo Sato. Para vocês verem como a abordagem tem que ser multidisciplinar, o Guilherme é físico e o João Sato é estatístico. E eles fizeram um trabalho de registro, de corregistro, chamado hiperescaneamento cerebral, usando uma técnica chamada espectroscopia de infravermelho próximo. Essa técnica permite a gente projetar um tipo de luz que entra no cérebro e é parcialmente absorvida pelos vasos sanguíneos e, portanto, dá um efeito parecido com o da ressonância magnética, quer dizer, um efeito permite a gente visualizar a atividade cerebral na região entre esses sensores, não é? E, portanto, saber que regiões estão ativas, quanto estão ativas, mais, menos, aonde, etc. Só que isso não é feito naquele tubo horroroso da ressonância magnética, mas é feito por umas toquinhas que até crianças assim bem bebezinhas podem usar e adoram. E você conta uma historinha que ela é uma astronauta que vai para a Lua, enfim, as crianças curtem a beça. E foi isso que o Guilherme e o João fizeram. Então, o primeiro experimento que eles fizeram, que eu vou mostrar para vocês, é a interação entre a professora, que está aqui, a figura está um pouco escura, mas acho que dá para ver, a professora e a aluna, ambas com a toquinha de NIRS, né, que é a abreviatura dessa técnica de infravermelho próximo, não é? E a criança está aprendendo a somar números inteiros, usando um joguinho. E o cérebro dela está sendo comparado com o cérebro da professora. O cérebro da professora é o cérebro da aluna. E a gente tem acesso ao registro da atividade cerebral. Então, vocês vão ver esse registro aqui, e vocês reparam, eu tenho um videozinho a seguir, espero que ele consiga rodar direitinho. Reparem que nesse momento aqui, a professora fez alguma coisa, ou falou, ou pensou, que a aluna não reproduziu. Mas, neste momento, as duas sincronizaram. Alguma coisa aconteceu entre o cérebro das duas. Vamos ver o vídeo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu, ó, foi até aqui. A professora falou. Tudo bem? Nada aconteceu aqui. Conta aqui comigo de novo. Agora deu clique, tá vendo? Na menina e na professora, no mesmo momento. Estão vendo? Vou passar novamente para vocês verem. Então, vai acontecer mais ou menos aqui um clique entre o cérebro da aluna e o cérebro da professora. Agora, tá vendo? Aqui e aqui. Bom, a gente não sabe o que significa esse clique. Houve uma sincronia cerebral entre os dois cérebros, mas nós não sabemos exatamente o que isso significa. Mas vejam o potencial que isso tem. Se esse fenômeno de sincronia cerebral representar o fenômeno da aprendizagem, a gente está numa mina de ouro para explorar as bases cerebrais da aprendizagem. Bom, eles fizeram outras experiências, essa é um segundo exemplo aqui, com estudantes universitários, 4 estudantes universitários ouvindo uma aula teórica chata. É assim mais ou menos o que está acontecendo aqui. Vocês estão assistindo eu falar 40 minutos, e é o caso desses 4 coitados alunos aqui, esses estão ouvindo uma aula de 40 minutos, nessa época era presencial, e os cérebros deles estão sendo comparados, certo? E essa aula foi dividida em 4 blocos de 10 minutos. Então, nós vamos ver o que acontece no primeiro bloco, no segundo bloco, no terceiro e no quarto. Quer dizer, no início da aula até o fim da aula.
Então, aparece aqui no vídeo o primeiro bloco, o segundo bloco, o terceiro e o quarto. A professora dando a aula e os alunos assistindo. Reparem que no primeiro bloco, todos os alunos estão sincronizados. Está vendo? Vai começar de novo. Todos aqui sincronizados. Aqui já começa a desincronizar os 4 cérebros. E no quarto bloco, está um pouco difícil de ver, porque a curva é clara, está todo mundo desincronizado. Né? Já daqui dos primeiros 10 minutos até os últimos 10 minutos, os alunos desincronizaram completamente. Novamente, a gente não pode garantir, esse trabalho foi uma prova de conceito, a gente não pode garantir o que se passou exatamente. Houve um fenômeno de início sincronizado entre todos os 4 alunos prestando atenção na professora e uma sequência de gradual desincronização. O que pode significar isso? Ou que os alunos dispersaram completamente, estão cada um pensando numa coisa completamente diferente, ou que eles estão elaborando o conteúdo do que a professora está falando, cada um a seu jeito. Então, isso abre também uma potencialidade de descobrir o efeito ou digamos, a eficácia de uma aula desse tipo, uma aula teórica tradicional, utilizando técnicas de neurociência. E o último exemplo que eu vou dar, também do trabalho do Guilherme e do João Ricardo, é uma criança que, além do registro cerebral, ela porta um equipamento que permite o acompanhamento dos movimentos oculares e do diâmetro pupilar dos olhos dessa criança. Então, essa criança está assistindo essa professora aqui a falar, dar uma explicação e utilizar a lousa para dar essa explicação. E aqui vocês estão vendo, vocês vão prestar atenção no videozinho que vai seguir, a esse círculo verde, porque ele indica o olhar, a direção do olhar da criança, deste menino aqui. A direção do olhar ela está atrelada, geralmente, com o foco atencional. Então, isso significa que neste frame, aqui, neste momento, nessa foto, a criança está prestando atenção na lousa. Esse outro círculo aqui mede o diâmetro pupilar, eu não vou ter tempo de explorar esse lado. Então, prestem atenção no que vai acontecer no círculo verde, no vídeo. Aqui, ó. Se ele está bem perto do sol, você acha que ele é quente ou frio? Depois dele vem um outro, que se chama Vênus, certo? Está só um pouquinho mais afastado. Também você acha que é quente ou frio? Então, o que vocês observam que aconteceu? A criança olhou para a tela e para os olhos da professora. E se a gente computar o número de vezes, é muito parecido. O mesmo tempo que ele dedicou à informação, que está aqui na lousa, ele dedicou ao olhar da professora. Não foi nem a boca da professora onde sai a informação também, foi ao olhar. E a hipótese que a gente pode fazer com isso é que ele busca a empatia da troca de olhares. E isso pode significar um poder muito grande, a necessidade de que a aprendizagem absorva não apenas a informação que estaria na lousa, mas a empatia que está no olhar, na troca de olhares. E isso pode significar, digamos, uma desvantagem enorme do ensino remoto, tal como a gente está fazendo aqui, porque eu só estou vendo aqui, não estou vendo o olho de ninguém. Estou vendo aqui só as letrinhas do Zoom, né, que mostra o nome de cada um de vocês. E, no máximo, vocês estão vendo de longe, porque não é nem se dá para transmitir grande empatia, a direção do meu olhar. Bom,
Então, para concluir, eu tentei mostrar para vocês que a gente precisa de ciência na educação, mas que isso depende da construção de uma ponte que envolve aqueles pilares todos que eu mencionei no início. Os pesquisadores, divulgadores, etc., aqui, os professores do outro lado, os pais, familiares, né? Teve aquele exemplo da leitura compartilhada, e os gestores para dar escala a esse processo. Então, isso significa fornecer ciência para a educação, por isso que a gente diz ciência para a educação e não ciência e educação. É ciência para a educação. Então, na expectativa de que a gente possa construir essa ponte, eu espero, vou encerrar aqui, espero que vocês me convidem para uma outra conferência daqui a 10 anos. Eu pretendo viver, eu tenho 73, eu pretendo viver até uns 120, mais ou menos, então dá tempo da gente ter essa ponte pronta para vocês me convidarem de novo e eu poder mostrar evidências mais parecidas com o que aconteceu com a saúde, mas agora no âmbito da educação. Então, com isso, eu encerro agradecendo a vocês. Muito obrigado pela atenção. E, enfim, se for o caso, eu estou disponível para responder perguntas. Obrigado. Muito obrigado, Roberto. Excelente apresentação, né? O pessoal se manifestou em alguns momentos aqui no chat, os professores que estão conosco na sala, né? Principalmente quando tu trouxeste resultados mostrando aquela sincronia, né? Que tu chamaste em algum momento de neuroplasticidade interpessoal, né? Uhum. E também esse resultado mostrando a importância do olhar, da empatia. Acho que isso, a gente mesmo não baseados em evidências, baseado na experiência, a gente percebe o quanto isso é importante quando a gente está tanto no papel de ensinar quanto no papel de aprender, que na verdade são papéis que se transpassam, né? Mas, sem dúvida, essa é uma das questões que esse uso de tecnologias acaba muitas vezes nos prejudicando, embora, como a gente comentava no início, né, tenha também as suas vantagens. Então, te agradeço muito por essa fala. Eu tenho algumas perguntas do chat, mas antes eu vou perguntar se algum dos professores que está aqui conosco, algum professor ou alguma professora que está conosco na sala do Zoom, gostaria de fazer pergunta, ligando a câmera e o microfone. Senão eu trago as perguntas do chat já. Acho que enquanto eles se organizam, aí eu vou trazer uma primeira pergunta que surgiu ainda no início, na metade da tua fala, Roberto, onde tu falaste da aproximação das pesquisas tu começou a falar das pesquisas em neurociência, né, e como a gente poderia fazer essa translação para a educação, e a Ana Paula perguntou ali no chat, ela está aqui conosco na sala, como que a gente poderia aproximar as pesquisas científicas da área de educação e os seus resultados, né, para que elas surtam efeitos nas políticas educacionais. É uma pergunta até um pouco, né, filosófica, mas gostaríamos de ouvir a tua opinião. Não, é uma pergunta super relevante. A minha resposta é a construção da ponte. Então, não basta a gente ter os pesquisadores fazendo pesquisas como as que eu descrevi para vocês, se a gente não tiver gestores que nos digam assim, poxa, gente, vou te dar mais dinheiro para você poder esclarecer se a empatia de fato é importante. Então, receba aqui uma dotação grande de recursos. A FAPERS faria isso aí no Rio Grande do Sul, não é isso? E a FAPESP, no caso do grupo lá da Universidade Federal do ABC, vamos desenvolver essa linha para ver se a gente consegue chegar a conclusões um pouco mais robustas em termos do significado da aprendizagem. Então, esse é o papel dos gestores. Em segundo lugar, tem os divulgadores de ciência que precisam mostrar esses resultados para o público que está lá no outro lado da ponte e que está, então, os pais, por exemplo, das crianças que estão na sala de aula e que ouvem falar que a empatia é importante, mas baseado em quê?
quais são as evidências, né? Então, na verdade, a resposta é assim: para que um país possa realizar esse processo de fornecer evidências científicas à educação, é preciso construir uma ponte em que vários atores ou vários pilares são envolvidos, desde a geração do conhecimento pelos cientistas de um lado, passando pelos gestores, etc., até a sociedade, que, no caso, é representada pelas escolas, as famílias, etc., né? É uma construção nacional que exige recursos, exige, enfim, divulgação científica, exige formação de professores e assim por diante. Muitas coisas que o que a gente percebe assim é que nem sempre são valorizadas, né? Essa questão do próprio fomento à pesquisa, não é muito comum a gente ver chamadas, né, editais de fomento específicos para essa área, para essa translação. Nós tivemos esse ano, né, bem recentemente, um primeiro edital da FAPERGS voltado para essa área, mas em função de todo o impacto que nós estamos tendo pela pandemia. Então, foi um edital focado especificamente nesse tema, né, no impacto que a pandemia está tendo na educação e que estratégias poderiam ser investigadas para tentar, né, levar um pouco adiante essa Olha, a boa função. notícia, eu tenho uma boa notícia. Eu participei semana passada de um seminário organizado pela FAPESP, em que estava presente o secretário de Educação do Estado de São Paulo, o presidente da FAPESP, um sociólogo chamado Simon Schwartzman e eu. E nessa mesa redonda, o secretário anunciou um edital de 30 milhões de reais para pesquisas que tivessem impacto na educação, não necessariamente vinculados à pandemia, o que também é uma boa notícia, porque tira um pouco o lado emergencial e vamos voltar a pensar no futuro depois da pandemia, né? Então, essa é também uma boa notícia, um primeiro edital grande, de proporções calibrosas, por uma fundação importante como é a FAPESP, né? Perfeito. Eu vou trazer uma outra questão que surgiu aqui do chat, né? Onde, deixa eu só ver quem que tinha feito a pergunta, que eu perdi o nome. A Jaqueline Miranda perguntou, quando tu mostravas, Roberto, aquele estudo onde tinham o acompanhamento da atividade elétrica cerebral de 4 alunos ao longo de uma aula, ela pergunta se no estudo também foi avaliado se esses alunos estavam sincronizando também com a professora ao longo da aula e se essa sincronia mudava ao longo da aula. Essa pergunta não foi foco desse experimento, porque tinha sido do outro, com a garotinha que estava aprendendo a somar números inteiros. Então, como o trabalho era uma prova de conceito, que a gente queria mostrar era que era possível fazer corregistro de cérebros simultaneamente em situações de ensino-aprendizagem e descobrir interações entre eles. Então, nesse caso, as interações que a gente buscava eram interações entre os cérebros dos alunos. Mas, realmente, sobrou essa pergunta. Precisávamos botar a toquinha na professora para saber também como ela estava sincronizando com eles. Entender se isso varia também ao longo da aula, né? Roberto, no YouTube a gente tem também duas questões, ainda relacionadas aos experimentos que tu mostraste, mas esta relacionada ao experimento da empatia, ali, do acompanhamento do olhar do aluno. O Renan Baldaia pergunta se a empatia no processo de aprendizagem teria uma menor importância no ensino universitário em comparação com a educação básica. Nós não temos essa resposta, porque não existe, justamente é o problema, né? A pesquisa é muito incipiente nessa área e eu não conheço, pode ser que seja um problema meu, eu que não conheço, mas eu nunca vi um estudo comparativo de uma proporção maior entre o ensino universitário, alunos universitários e alunos de outros níveis da educação básica, né?
Eu acho que a empatia, eu chutaria um pouco a ideia de que a empatia é importante em todos os níveis, e não apenas no nível da educação infantil. Só que ela tem formas diferentes, né? É claro, a empatia que é transmitida entre um professor que fala para 10 alunos ou 30 alunos num ambiente universitário, às vezes mais. Eu dava aula de medicina para 100 alunos. Não dá para ter empatia para 100 alunos. Eu tinha que fazer um teatro monumental para tentar buscar alguma forma de comunicação afetiva, entende? Mas não é fácil. Imagine só 101 cérebros sincronizados. Mas exatamente. Então, a resposta é simples. Empatia eu acho que é necessária em qualquer comunicação humana, no ensino e fora dele, e para todas as idades. Agora, que formato isso tem especificamente em cada categoria, a gente não sabe. Perfeito. A gente tem mais duas perguntas que vão ser as últimas que eu vou fazer em função do horário, Roberto. Mas se surgir alguma mais, eu posso te mandar por e-mail e quando tu puderes, se tu puderes responder, eu trago para o pessoal. Mas uma pergunta que sai um pouquinho das temáticas que tu trouxeste, mas de certa forma se relaciona, né? A Thaís pergunta como tu vês o panorama de integração dos neurodiversos e a capacitação docente? É que a gente acaba vendo que a capacitação docente para a diversidade, para trabalhar com pessoas com deficiências, ela acaba se dando muito mais no âmbito da formação continuada. O que tu achas em relação a isso? Bom, eu acho que isso tem que ser inserido na graduação, na formação dos professores lá atrás na graduação, né? Porque cada vez é mais necessário incluir, né? Cada vez fica mais estabelecido, inclusive por pesquisas científicas, que a inclusão de alunos com transtornos de vários tipos, dificuldades de vários tipos, é boa não só para eles, quanto para os alunos típicos, né, da mesma classe, porque eles percebem que existem diferenças no mundo, que eles têm que conviver com essas diferenças, e não só isso, eles têm que ajudar aqueles que têm maior dificuldade a aprender, a progredir, não é? Então, há uma série de competências socioemocionais que são criadas quando você mistura e não quando você separa. Então, isso já é uma coisa mais ou menos estabelecida. Agora, como estamos longe de saber como lidar com isso, e a tendência, inclusive, hoje teve um artigo no Globo que foi interessante, que o articulista dizia, a nossa tendência é jogar isso logo para o psiquiatra ou para o psicólogo. Por quê? Porque o professor não está preparado para lidar. Então, ele diz assim, não, esse é um TDAH, essa criança é possível TDAH, então vou jogar para o psicólogo, entende? E por quê? Porque ele não tem uma formação lá atrás na graduação que permita que ele lide com isso assim, com mais proficiência, né? Ótimo. E ainda nessa linha, né, de ter a formação, falar de neurodiversidade, de neurociência na formação inicial, a Michelle pergunta, e é a última pergunta que eu vou trazer aqui para a nossa discussão, a neurociência pode contribuir na escolha de atividades para os alunos do ensino fundamental para melhorar a aprendizagem? Certamente. Então, por exemplo, aquele estudo com a leitura compartilhada, por exemplo, ele foi fundamentado numa análise de funcionamento cerebral, né? E acompanhado, todos esses estudos, geralmente esses estudos de atividade cerebral, eles são acompanhados de uma validação cognitiva, neuropsicológica, né? Então, você não faz só o registro cerebral e diz assim, tem um potencial aqui que é maior que o potencial ali, porque isso não significa muito. Então, você sempre acompanha isso com uma investigação neuropsicológica, vamos dizer assim, dos sujeitos do experimento. Então, isso tem que ser feito e eu acho que esse é o caminho da validação desses instrumentos, né?
Roberto, muito obrigada por doar o teu tempo, né, para estar aqui conosco nessa noite. Eu tenho certeza, né, vendo os comentários e tendo o prazer de escutar a tua fala, que foi bastante importante para todos os professores e professoras que estão conosco, tanto aqui no Zoom quanto nos assistindo pelo YouTube. Então, te agradeço mais uma vez. E estamos finalizando essa primeira aula. Lembrando para o pessoal que está no YouTube, a gente vai encerrar essa transmissão, mas vocês têm aí no chat o link da próxima aula com a professora Maria, que está aqui conosco já. Muito obrigada, Roberto. Eu que agradeço. Obrigado pelas perguntas ótimas e pela atenção de todos vocês.